O Fabrício, tem novidade a respeito da guerra também de Israel contra o Hamas? Tem, pois é, a gente estava falando sobre esse assunto aqui um pouquinho mais cedo e hoje tem votação no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução vinda da Argélia pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente lembra primeiro o seguinte, né, que independente de uma votação no Conselho de Segurança, caso essa resolução que está sendo apresentada pela Argélia, que vai ser votada hoje, seja aprovada, isso não decreta automaticamente um cessar-fogo. Muito menos porque, nesse caso, essa resolução será rejeitada. Os Estados Unidos, que são membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, já anunciaram que vão vetar, que vão dar o veto e aí, portanto, essa resolução não pode mais ser aprovada. Dito isso, Nelsinho, uma outra resolução deve ser, um projeto de resolução já está sendo formulado pelos Estados Unidos e aí com uma novidade, pela primeira vez os Estados Unidos utilizando o termo cessar-fogo, algo que até então não havia sido feito. O que está por trás disso tudo? A gente lembra que há pouco mais de uma semana o secretário de Estado americano, Antony Blinken, voltou ao Oriente Médio, voltou a Israel para tentar negociar um cessar-fogo, para tentar negociar uma pausa nessa guerra. Ele não conseguiu voltar com nenhum acordo definido, mas as negociações continuaram. Envolvem Egito, envolvem Catar, envolve, obviamente, Israel e Hamas. E agora os Estados Unidos devem apresentar essa resolução que faz com que o Conselho de Segurança, caso seja aprovada, peça oficialmente um cessar-fogo na faixa de Gaza, algo que é inédito desde o conflito lá em 7 de outubro. Mas ela prevê também outras condições, claro, a libertação dos reféns e a retomada de negociações entre as duas partes. É uma resolução um pouco mais neutra. Os Estados Unidos questionam que essa resolução da Argélia, ela privilegia muito mais o lado palestino do que o israelense. Os Estados Unidos tentam achar um meio termo. Mas o próprio Joe Biden já admitiu que nas conversas recentes que ele teve com o Netanyahu, ele já começa a falar oficialmente com o governo de Israel nesse termo, cessar-fogo, algo que até então, vindo dos Estados Unidos, não era utilizado. Ana. Fabrício, você acha que a fala do nosso presidente Lula a respeito de Israel tem alguma relação com essa nova proposta? Porque os representantes do governo têm dito isso, que por conta da fala dele, isso fez os Estados Unidos pensarem em forçar um cessar-fogo. Você acha que realmente tem fundamento isso? É difícil a gente dizer com certeza absoluta, viu, Ana? Porque é o seguinte, primeiro que o Brasil já não está mais no Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil era membro rotativo, saiu ao final, na virada de 2023 para 2024. Agora você tem outros membros, os membros rotativos do Conselho de Segurança, eles ficam lá por 2 anos, mas todo ano são atualizados, né? Entram 5, saem 5. Não dá para dizer que é exatamente por isso. Não é especular, isso agora seria até um pouco leviano estar querendo cravar isso aqui nesse momento. O Fabrício está sendo muito educado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É difícil a gente cravar. Você que é comentarista e responsável por comentar. Temos bolas de cristal, Júlio. Você que é comentarista, tem que comentar, mano? Comenta, por favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os petistas estão forçando essa narrativa para tentar dizer que, de alguma forma, o Lula, na verdade, seria um sábio incompreendido, que trouxe uma fala que alguns não entenderam, mas na verdade mudou os rumos da história do planeta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação da guerra a guerra tem vida própria. O Lula não tem essa influência que ele gostaria de ter no conflito. Pelo contrário, a influência que o Lula tem, como a gente já falou várias vezes, é muito maior na região da América do Sul, quando ele se recusa a opinar sobre a Venezuela. Aliás, naquela mesma entrevista coletiva, o Lula tinha dito que não podia opinar sobre a situação venezuelana porque não estava devidamente informado, mas que quando chegasse ao Brasil, faria uma reunião e se informaria. Eu estou curioso para saber, diante da reunião que deve ter acontecido, afinal ele passou o dia reunido ontem com a sua equipe de assessoria internacional, eu estou curioso. Será que o Lula agora tem uma posição a falar sobre a saída do Escritório de Direitos Humanos
da ONU da Venezuela, eu gostaria de saber. Esse é o tipo de situação em que a opinião do Lula faz muito mais diferença do que no conflito Israel-Hamas, onde não tem nada a ver. O que a gente pode falar aqui com certeza absoluta, Ana, Mano, é o seguinte: primeiro de tudo, há uma grande pressão da comunidade internacional, em geral, por um cessar-fogo. Os Estados Unidos mesmo já se declararam muito preocupados com a situação envolvendo os civis na faixa de Gaza. Isso não é novidade. É um posicionamento, inclusive, que tem mudado. Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel, historicamente, né? Isso aqui não é uma opinião, é um fato e é conhecido por todos. Há essa preocupação. Inclusive, Israel, nesse momento, ameaça atacar a cidade de Rafah, que é ali na fronteira com o Egito, onde estão mais de 1 milhão de pessoas neste momento, e que, segundo o governo de Israel, o exército de Israel, é o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Mas há toda essa preocupação que as vidas de civis precisam ser poupadas, de que há algo ali acontecendo que é grave, uma situação humanitária grave. É uma questão assim de termo. Alguns países usam termos um pouco mais fortes, outros um pouco mais moderados. Agora, o que a gente pode falar em relação a essa fala do Lula, que aqui no Brasil tem sido muito questionada, é: fora do Brasil, na comunidade internacional, tirando obviamente Israel, que claro que ia reprimir essa fala do Lula, não houve nenhum grande líder internacional até o momento que se posicionou sobre isso, nem a favor nem contra. Então é algo muito delicado a gente tratar nesse momento. Ô, Felipe Monteiro, eu quero te ouvir sobre essa reunião, Assembleia do Conselho de Segurança da ONU. Você acha que agora sai o cessar-fogo? A reunião é interessante, o Fabrício até antecipou aqui, é que mostra claramente que a comunidade internacional está cada vez mais preocupada com o fim da guerra, né? Quer que a guerra realmente caminhe para o fim. Quando os Estados Unidos levantam a bandeira do cessar-fogo na nova resolução que ele vai propor no Conselho de Segurança, e os Estados Unidos é um forte aliado de Israel, você vê claramente que a guerra caminha para um fim, não é? A guerra só não terminou agora, Nelsinho, porque os reféns não foram recuperados e porque Israel não sabe o que fazer com a faixa de Gaza. É bom lembrar que o Yoav Gallant, que é o ministro de Defesa de Israel, falou que a última fase da guerra seria instituir na faixa de Gaza um novo sistema de segurança. Já estaria nessa fase ou não? Para mim está nessa fase, sim. E tem um ponto interessante também, que eu acho que a comunidade internacional está cada vez mais preocupada, né? Dia 10 de março começa o Ramadã, que é um dos feriados mais importantes dos muçulmanos. E Israel ameaça fechar, por exemplo, todos os marcos religiosos de Jerusalém, né, para os muçulmanos, e fala que vai agravar ainda, teoricamente, o conflito na faixa de Gaza durante o feriado, que é um mês, né? É um mês sagrado, o Ramadã, né? É um mês sagrado. Foi uma ameaça feita pelo exército de Israel dizendo o seguinte, Nelsinho, que o Hamas, tem até o começo do Ramadã, que se não me falha a memória, no nosso calendário, 10 de março, exatamente, para devolver todos os reféns que ainda estão na faixa de Gaza e também os corpos daqueles que já morreram. Caso contrário, Israel vai de fato entrar ali em Rafah e vai intensificar a sua ofensiva na faixa de Gaza. Seria um ultimato que eles teriam dado, uma data que eles teriam estipulado, justamente isso que o PP comentou aqui. O Ramadã é o mês sagrado para o islamismo, tem toda aquela questão do jejum, né? Você precisa esperar o sol se pôr para poder se alimentar, tem toda uma questão aí envolvendo essa data, tal qual existem datas sagradas para o judaísmo. O Ramadã é um mês considerado muito importante no calendário muçulmano. E isso, Nelsinho, complementando o que o Fabrício colocou aqui, é de uma gravidade, assim, uma ameaça muito grave para a comunidade. Mexe com a religião, né? Não é? Então a comunidade internacional está querendo que até o dia 10 de março essas questões todas se resolvam, né? Porque se realmente Israel efetivar a ameaça e agravar os ataques durante o Ramadã, Israel vai fazer a comunidade internacional ficar cada vez mais contra ela, não é? Então isso é ruim para Israel, isso é ruim também para essa guerra. Que coloca, claro, pressão nessa reunião que nós teremos do Conselho de Segurança da ONU, que pode votar. E deveria pôr pressão para a entrega dos reféns que até hoje permanecem sob o jugo do Hamas. Com certeza. Tá aí, Fabrício Naes trazendo informações atualizadas sobre o que está acontecendo na Rússia e sobre o que está acontecendo em Israel também. Valeu, viu, Fafá?